Graça e paz, Igreja do Avivamento. Vocês estão bem? Pode sentar, turma. Obrigado aí, louvor maravilhoso. Daqui a pouco a gente volta para continuar aquilo que o Senhor está começando. Você está feliz de estar aqui? Amém. Que bênção, né, irmão? Estarmos aqui na casa de Deus. Deus tem uma palavra para você. Amém. Deus, Ele honra aquele que vem até esse lugar. E com certeza você sairá daqui com a sua colheita. Com uma palavra, exatamente aquilo que você precisa escutar. Amém? Às vezes a palavra não é aquilo que queremos, mas Deus sempre dá aquilo que precisamos. Aleluia. Diga, Deus é bom. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá na primeira carta do apóstolo Pedro. Na primeira mesmo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Amém? Quero ler com vocês alguns versículos e a gente vai, nesses minutos que temos, falar um pouco sobre a palavra. Você ama a palavra de Deus? Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês estão espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos igual ao de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar sobre a mão de Deus sobre a sua vida. Amém. Você não está sozinho nesse mundo. Eu tenho essa plena convicção que a mão de Deus está sobre a minha vida. Diga assim, a mão de Deus está sobre a minha vida. Eu não sei você, mas tem pessoas que quando fala da mão de Deus, eles têm uma ideia diferente da mão de Deus. As pessoas têm a ideia, em certos ensinos, que a mão de Deus ela vem para lhe bater. Ela vem para pesar sobre você. Já escutaram isso? Irmãos, a mão de Deus ela vem para te proteger. A mão de Deus é aquela mão que resgata, é aquela mão que ampara, é aquela mão que sustenta, é aquela mão que não abandona, é aquela mão que aponta o caminho. Você está comigo? Às vezes, talvez por experiências nossas aqui na terra com homens, nenhum homem lhe estendeu a mão. Talvez o seu pai não lhe estendeu a mão, talvez o seu pai não foi aquele pai que soube lhe dar um carinho com a mão e você recebeu somente a mão pesada. Mas eu quero te dizer algo, eu quero te apresentar algo sobre o caráter de Deus. Ele é um Deus bom. Amém? Eu quero que você abra em Isaías 59. Isaías, o livro do profeta Isaías, fica lá no Antigo Testamento. Aleluia. O livro do profeta Isaías, fica lá no Antigo Testamento, capítulo 59. Amém? Isaías, capítulo 59. Olha a bênção, o celular não estava nem no silencioso, ó. Ainda bem que o Espírito Santo lembra, né? Aleluia, Deus é bom. Se você tiver com o celular sem estar no silencioso, coloque, tá? Se conecta naquilo que o Senhor vai fazer. Olha o que diz aqui, Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Diga assim, a mão do Senhor não está encolhida. Porém, na sequência do versículo, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o ouvido tapado para que não possa ouvir, mas ele diz que existe uma barreira. Que barreira é essa, pastor Felipe? Mas as iniquidades de vocês fazem separação, barreira entre vocês e o Deus de vocês. Amém? A mão do Senhor sempre estará estendida sobre vocês. Eu me recordo muito quando eu me converti, que eu escutava muito esse versículo, que o braço do Senhor não estava encolhido para que não pudesse me salvar. E aquilo me trazia alegria e ao mesmo tempo temor. Porque se o braço do Senhor está estendido para mim, não está encolhido, e se existe uma barreira que me separa de Deus, que eram os meus pecados, logo eu entendo que o culpado não era Deus das coisas que estavam acontecendo na minha vida.
Amém? Esse versículo é um versículo que nos traz responsabilidade. Amém? O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, mas os pecados, as transgressões nos separam de Deus. E aí Deus me fez crescer no entendimento ao ponto de eu saber que eu deveria entregar a minha vida a Cristo, entregar a minha vida ao Senhor. E eu vivi esse versículo na prática. A boa mão do Senhor me resgatou do império das trevas e me trouxe para o reino da luz. Amém? Quantos aqui já viveram essa experiência? Só que às vezes, depois de viver essa experiência salvífica, passar pelo Calvário, entender o sacrifício de Jesus, nós entendemos que no mundo nós temos aflições, sim ou não? E às vezes estamos passando por alguma situação de pressão e esquecemos que o braço do Senhor continua estendido. Amém? O braço do Senhor não está estendido somente para te salvar do mundo e te trazer para o reino da luz. Ele está estendido para te salvar de qualquer situação. Amém? De qualquer pressão, de qualquer situação ou tempestade que você venha passar. Não pense, tem pessoas que pensam, não, ele só queria me salvar mesmo. E agora, depois que eu vim para o reino de Deus, eu que me vire. Não, irmão, Deus é um pai responsável. Ele tem compromisso com a sua vida, porque Ele morreu por você. Deus tem compromisso com o propósito dEle na sua vida. Diga assim, eu tenho um propósito. Aleluia. Mas Deus não tem compromisso nenhum com capricho. Amém? Deus, Ele se compromete com propósito, mas não com capricho. E às vezes situações que nós íamos passar na nossa vida, entramos por conta de birra, por falta de perdão, por capricho, por falta de sabedoria, e entramos num ciclo de problemas que às vezes não sabemos como sair. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que a mão dele está estendida para você. A boa mão do Senhor está estendida sobre a sua vida. Ele não está encolhido para que não possa salvar, irmãos. A boa mão do Senhor está sobre você. Eu quero que você vá lá em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Glória a Deus. Versículo 9. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Aleluia. E será como um sinal na mão de vocês ou por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca. Pois com a mão forte, diga mão forte. Diga mais alto, a mão forte. Aleluia. O Senhor os tirou do Egito. Então a mão de Deus, ela tem essa característica. Uma mão resgatadora. Uma mão que tira de situações que você se controlar e às vezes nem sabe como. Aquele povo estava sendo escravizado ali no Egito. E passou geração em geração. E Deus levanta um homem chamado Moisés para ir até Faraó, para poder clamar por aquele povo, para poder liderar aquele povo, para poder dizer que aquele povo tinha que sair para adorar ao Senhor. A mão do Senhor usando Moisés. Você sabia que você pode ser a própria mão de Deus na vida de alguém? Conta a história que um rapaz estava triste, meio cabisbaixo por conta de tantas coisas ruins no mundo, né? E ele cristão, e ele foi conversar com o irmão da igreja e disse, rapaz, será que Deus não está vendo tudo isso? Essas crianças sofrendo, essas pessoas se separando, meu Deus, aqueles jovens entrando nas drogas, Deus não está vendo tudo isso, Deus não faz nada. Aí o irmão disse assim, Deus faz, Ele já nos tirou de lá, e agora quem tem que fazer somos nós. Amém? Às vezes nós deixamos sempre a responsabilidade em Deus, mas é chegado tempos de maturidade de nós assumirmos essa responsabilidade. Sabe, eu não sei qual foi o propósito que Deus chamou você, mas tem áreas de problemas, pecados que predominam na vida de pessoas, que você olha e dói mais em você. É assim ou não é? Alguns são, quando vê uma criança sofrendo, fica indignado. Algum, quando vê um divórcio, fica indignado. Quando vê alguém passando necessidade, fica indignado. Todos nós temos que se indignar com tudo isso. Entenda bem o que eu estou falando, amém? Mas aquela dor que dói mais tem tudo a ver com o que Deus te chamou para fazer. Amém? Aquela dor onde você olha e é mais dolorosa tem tudo a ver com o que o Senhor te chamou para fazer. Eu quero que você abra lá em Ezequiel 37, versículo 1 também. Ezequiel 37. Diga assim, a mão de Deus está sobre mim. Aleluia, a mão de Deus está sobre mim. Ezequiel capítulo 37, versículo 1.
Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Achei. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, em que estava cheio de ossos. A mão do Senhor, irmão, ela te leva a lugares inimagináveis. Amém? A mão do Senhor, ela te transporta a lugares. A mão do Senhor, ela te dá a direção. Amém? Deus está querendo levantar pessoas para se colocar debaixo dessa mão poderosa. Muitas vezes eu tive medo de me colocar debaixo da mão de Deus, porque o versículo que nós lemos no começo é: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Em tempo oportuno ele vos exalte. Você tem duas opções de se colocar debaixo da mão de Deus. Ou em uma posição de submissão, e sim, se colocar e reconhecer humildemente que Ele é o Senhor da sua vida, e desfrutar do seu cuidado, da sua proteção, da sua unção, da sua graça, ou se colocar debaixo da mão de Deus com irreverência, ou se colocar debaixo da mão de Deus achando que pode viver uma vida de qualquer jeito. Deus nos chama para uma vida a cada dia mais, uma vida de mais responsabilidade com Ele. Aleluia. Lá no livro de Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pastor, agora eu não estou entendendo, porque você falou que a mão de Deus é maravilhosa. Amém? Que era uma mão que nós poderíamos confiar. Era uma mão que nós poderíamos contar que Ele ia nos ajudar. Sim, irmãos, quando você se coloca, tem uma condição. Amém? Você se colocar diante da mão de Deus humildemente, numa posição de submissão, de obedecê-lo. Mas se você quiser andar nos caminhos de Deus, tipo ser um simpatizante de Deus e não ter responsabilidade com aquilo que Ele lhe entregou, irmãos, Deus também é um Deus de juízo. Nós não podemos esquecer essa parte da Bíblia. Ele é longânimo. Diga assim: Deus é longânimo. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Ele é longânimo, sim. Para quem não sabe o que é longânimo, ele é tardio em irar-se. Amém? Por isso que ele nos diz: seja tardio em irar-se. Longanimidade, diga assim: longanimidade. Quem fala do rema sabe, longanimidade, diga longanimidade. Eu sempre brinco dizer que você não tem o pavio curto, você tinha o pavio curto. Seu pavio é longo, amém? Diga assim: o meu pavio é longo. Não, eu tenho pavio curto, pastor. Eu sou lá do Juazeiro do Norte, sou bisneta do seu Lunga. Eu não levo desaforo para casa porque vovô era assim, vovó era assim. Inclusive, eu fui numa reunião de pastores e eu descobri um rapaz que evangelizou o seu Lunga, você acredita? E ele me falou que lá no Juazeiro o pastor Ricardo estava. E ele disse que lá no Juazeiro evangelizou mesmo e ele aceitou Jesus antes de falecer. Então, mas assim, no cearense, aqui o nordestino, ele é meio cabo da peste, né, que chama, é meio macho demais, e às vezes essa cultura de ser pavio curto, de não levar desaforo para casa, às vezes a gente vem para o reino de Deus e acaba trazendo para nós mesmos. Diga assim: eu sou longânimo. Diga: eu pareço com o meu pai. O teu Deus, ele é longânimo, ele é um Deus de bondade, ele é um Deus de amor, mas a maneira como você vai desfrutar dessa mão poderosa está totalmente ligada à forma como você se coloca debaixo dela. Amém? Hoje é uma noite de você se humilhar diante da potente mão de Deus. Deus, ele não quer te humilhar, ou seja, de deixar em uma situação vexatória. Quem faz isso é Satanás. Amém? Quem faz isso, humilhar as pessoas, é Satanás. Deus, no versículo que ele diz: se humilhe debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. A vontade de Deus é te colocar por cabeça e não cauda. Deus, ele te ungiu para você ficar por cima e não por baixo. Amém? Mas, às vezes, o referencial de estar por cima, ou de ser cabeça e não cauda, dentro da nossa mente, está equivocado. Estar por cima, ser cabeça, é você cumprir o propósito de Deus, onde Ele quer que você esteja. Na posição que Ele te escolheu no corpo de Cristo, sem vaidade nenhuma. Amém? A vontade de Deus é que você tenha esse coração aberto para servir a Ele, irmãos. Sem querer saber quem vai levar o crédito. Amém? Que o crédito seja todo para o Senhor. Que a glória seja toda para o Senhor. Amém? Nós não estamos aqui, irmãos, para ser vistos aqui. Eu estou aqui pregando porque eu
me chamaram para pregar, meu pastor. Mas se eu não tivesse, eu estava aqui recebendo, vibrando, orando, intercedendo, perguntando ao Espírito Santo o que é que eu ia fazer quando começasse a oração. E é isso que o Senhor quer de você essa noite. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque daqui a pouco nós vamos entrar num período de oração. E esse momento de oração Deus quer lhe usar. Amém? Isso é se humilhar, mas eu vou lá falar uma palavra, é uma impressão, o que é que vão achar de mim? Deixa Deus te usar, irmãos. Age em fé nessa noite. Existe uma palavra que Deus já depositou dentro de você. Agora você vai colocar em prática essa palavra. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Amém? Diga assim, a mão de Deus, ela é boa. Amém. A mão de Deus, ela te dá direção. A mão de Deus, ela te dá provisão. A mão de Deus, ela te sustenta, irmão. Tem locais que você entra que você diz, meu Deus, só pode ter sido a mão de Deus. O que é que eu estou fazendo aqui? Você já participou de ambientes assim que você entrou? Eu nunca pensei que eu ia estar aqui. É a mão de Deus. Eu quero dizer sobre a tua vida, que esses dias você vai entrar em ambientes que você nunca pensou. Amém? E quando você entrar, você vai dizer, só pode ter sido a mão de Deus me empurrando. Amém? Diga, a mão de Deus é boa. Aleluia. Deus vai te colocar em novos ambientes esses dias. Deus vai te dar acessos. Deus vai gerar conexões na sua vida. Esteja ligado. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, escute a direção do Espírito, se exponha à atmosfera de fé, se exponha à atmosfera onde a adoração do Senhor, ela é predominante. Você está comigo? Amém. Amém, glória a Deus. Queria chamar o grupo de música aqui e vamos para o momento de oração. Você está no culto do Espírito Santo, irmãos. Aleluia. A palavra aqui é como se fosse um aquecimento. Só para aquecer você para o que vai acontecer agora. Aleluia. Diga, Deus é bom. Diga assim, hoje é uma noite de cura. Eu tenho um testemunho para dar para vocês. Quem estava aqui na terça-feira passada? Lembra daquele culto que a gente teve poderoso? Quem lembra aqui que no final do culto, eu disse assim, todas as mulheres, coloquem as mãos no ventre. Quem lembra disso? Quem recebeu alguma coisa? Amém? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A minha esposa, ela estava com um cisto de 7 centímetros no ovário. Eu não falei nem para o pastor porque não deu tempo. Não deu tempo. No final de semana da escola de ministro anterior, ela quase não conseguia assistir a aula com dor. E aí ela veio para o culto, com dor. Amém? Venha com dor. Se você conseguir vir, venha, porque aqui existe um ambiente de cura. E ela recebeu a oração e antes de ir para Campina Grande, na quinta-feira, eu vou fazer o exame. Eu vou fazer a ultrassom. E a médica olhou lá, não, quem tem cisto mais não. Sumiu. Cristo é aquele que cura, irmão. Irmão, eu já decidi na minha vida, toda vez que Satanás quiser colocar doença na minha família, ele vai levar uma no meio dos peitos. Eu vou orar por todo mundo. Eu estava só ali, eu estava com raiva, sabe? Raiva disso, eu digo, eu vou fazer alguma presepada aqui. Se ele quis fazer uma presepada comigo, agora ele vai levar uma no meio dos peitos. Não vai ser só ela que vai receber, não, é todo mundo que estiver aqui. Saí daqui quinta-feira, fui pregar numa igreja de Maracanã, fiz a mesma coisa. E eu vou fazer hoje de novo. Se você não veio naquele culto e não recebeu essa oração, você vai receber. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Eu quero começar orando pelas mulheres, amém? Se você não estava aqui naquele culto, coloque sua mão sobre o seu ventre que eu quero orar por você. A mão de Deus está operando nesse lugar. Amém? Pastor, eu não estou sentindo nada, nenhum arrepio. Não precisa você sentir, só precisa você crer. Pastor, mas a lágrima nem começou a descer ainda. Deus não lhe cura pelo aquilo que você chora não, minha filha. Deus cura pelo aquilo que você crê. Amém? Se fosse chorar, meu irmão, era muito fácil, mas não é. Diga assim, é pela fé. Oh, aleluia, diga é pela fé. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas irmãs que não receberam essa oração na terça passada, Pai. Oh, Pai, elas estão com a mão no ventre, Pai. E eu quero declarar sobre o ventre delas, sobre o ovário, sobre o útero. Eu declaro todo cisto, todo caroço, tudo aquilo que está interferindo na fertilidade, caindo por terra na autoridade, no nome de Jesus. Eu declaro as trompas funcionando, Pai.
todo o sistema reprodutivo, Pai, funcionando plenamente, Pai. Eu declaro ovulação perfeita, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai. Projeto original de Deus sobre a vida das minhas irmãs, Senhor. Eu declaro saúde sobre a vida delas, Senhor. Toda doença, Pai, caindo por terra, endometriose, adenomiose, seja o que for, não sei nem quais são os nomes, Pai. Eu não preciso saber, mas eu sei que o Senhor é aquele que cura. E o teu nome está acima de qualquer nome, Pai. Por isso eu estou unindo a minha fé com a fé das minhas irmãs. E declaro saúde divina reinando sobre elas. Do mais alto da cabeça até a planta dos pés, Pai. Tu és fiel, Senhor. O Senhor não muda, Pai. Obrigado. Está feito, Pai. Vamos orar em outras línguas, irmãos. Aleluia. Oh, rabracantalarabaçoi ederebracantalarahaseke. Oh, xelerebroste que andalarahasso cotorobro que telerebrehe. Ora braço e dele rebrasto e te canta larabraco celere brasto e andarahase. Ora bracantarabasso e dele rebracam papabarrasso que teres. O braço e te rebrequem chocobron de andalarahase que te rebroco. O breque dele rebraço que te rebre que Pai, obrigado, Pai. Oh, rebresto e andarabraquecho cambruin dele rebrasto e andalarahase que oh, rebraço e andalaracai terebro cantarabahas. Aleluia, Pai. Eu te rendo graças, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Eu te rendo graças pelo teu amor, Pai. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Já já continuamos a oração. Aleluia, glória a Deus. Descanso em tua presença, eu nada temerei. Senhor, sou protegido pelo teu amor. E mesmo que as circunstâncias se levantem contra mim, Senhor, eu sei que em ti sou mais que vencedor. Estou voando como águia, o mais alto da montanha, onde o mal não pode me tocar. Declare: tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. E o meu prazer é te adorar. Oh, aleluia. Declare o seu amor aí no seu lugar por Ele. Oh, estou voando como águia, o mais alto da montanha, onde o mal não pode me tocar. Oh, tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio.
que terebarraço e andarabarras. Oh, haha, a boa mão do Senhor está sobre você, irmão. A boa mão do Senhor está sobre você. Harabacantarabaçoi de querebe. Choquetelerebi andarabarraça. Oh, brachelere quentelere querre. Aleluia, Pai. Xalarabai edelere breque chequetelere barraço. Oh, rabraço lere breque telere brequetele. Xolarabraquete lere biandalarahase queterebe. Oriandalarabacatarabasore brequetele bechetele. Xolerebe catorebe rato e elere bacantalarahase que. Oh, rabracantelere beque. Show. Dores de cabeça constantes, pressão na parte traseira da cabeça, perto da nuca, dor, pressão, tonturas. Se você tem algum desses sintomas, eu quero orar por você, vem aqui na frente. Você está atravessando algo nesse sentido, dores de cabeça nessa parte da parte de trás, perto da nuca, pressão na cabeça, tonturas, vem aqui na frente. Existe uma unção sobre esse lugar. Oh, aleluia. A unção de Deus está aqui para curar. E enquanto eu estou orando aqui, você tiver direção de sair para orar por alguém, seja livre. Você está no culto do Espírito Santo. Essa é a liturgia do culto. É Ele conduzindo. Horabacai ederebra shekembrom bandarrace que horiebedelere barraço cotarabaque telerebra cache. Se tiver mais alguém, eu vou esperar. Oh, enquanto vocês estão esperando a oração, ora em línguas. Esse é um ambiente onde dor nenhuma pode permanecer. Esse é um ambiente onde a dor é dissipada. Ha 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 ha. Herebracantarabachere bracatalaracate. O rebequetora xere que terebahas. Te amo, meu Senhor. Te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Eu te amo, te amo, te amo. Jesus, te amo, meu Senhor, eu te amo, eu te amo, meu Senhor, te amo, te amo.
Continue orando em línguas. Ora bacantarabasto e decadarás. Orebequenianda larabraço que terebaha. Ora bacantalararaço que tere. A boa mão do Senhor está sobre você, meu irmão. Ora bacantalarache que terebraço. Oh, ha ha rabacantarabai e delerebaço que tele. O rembequente lerebrando e deliribanda larabrato liribianda larabaco telerebe anda larabaço lere que telere. O rebequente lere. Ora braquete lerebracante lerebaca e dere. Ora bracantarabacele canhemba dalaraço que delereba. Yereba cantalaraço ye. Yelere quentarabaço ye. Rebra cantarabaço robrastere. Ora baçore que telereba soe andarás. A boa mão do Senhor está sobre você. Xalarabacantarabassoe derebahasek. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu queria que vocês que foram para Campina Grande viessem até aqui. Vocês da Escola de Ministros. Que estão aqui, que foram para a viagem de Campina Grande. Aleluia. Aleluia. Foi derramado sobre vocês algo muito precioso naquele lugar. Foi derramado sobre vocês a visão, a unção, o amor que é propagado nesse ministério. A gente vive em um ministério em que anda em amor, né? O irmão Reiga tem um livro sobre amor. E é sobre essa visão que a gente anda. Mas o maior livro sobre o amor não é do irmão Reiga, é sobre esse livro. Amém? E graças a Deus por isso. Mas eu via, queridos, vocês orando pela igreja. Vocês chegaram cheios. E vocês precisam derramar sobre aquilo que vocês têm dentro de vocês, sobre a igreja Verbo da Vida Aldeota. Existe uma responsabilidade naquilo que vocês receberam esses dias. Amém? Vocês não receberam para reter, vocês receberam para dar. E vocês vão fazer isso agora. Vocês vão orar sobre a igreja. Amém? E eu queria que você acendesse a luz, por favor. E que vocês pudessem ser direcionados pelo Espírito. Vocês podem ir. Enquanto o louvor canta aqui uma música para nós. Aleluia. Estou voando como a águia, o mais alto da montanha, onde o mal não pode me tocar. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Deus meu em quem confio, tu és a minha força, tu és o meu, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Declare, e o meu prazer é te adorar. Te amo. Declare seu amor por Ele. Te amo. Te amo, meu Senhor, meu Senhor.
te amo, meu Senhor. A baixeira de Candaramandaia, te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Eu te amo, Senhor Jesus. Eu te amo, Senhor Jesus. Te amo, meu Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Aleluia. Tu és a minha força. Aleluia. A minha fortaleza. Tu és a minha força. Deus está quebrando cadeias nesse lugar. Deus meu em quem confio. E o meu prazer é o quê? E o meu prazer é te adorar. Aleluia. Oh, Aleluia! Oh, aleluia! Oh, obrigada, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós te damos graças porque sabemos que você é fiel e justo para cumprir a sua palavra na vida dos nossos irmãos. Nós te agradecemos porque você faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Você é poderoso. Você é poderoso em obras, Pai. Oh, braste que terebre bababarabarraço. Romene que talare que choromose. Aleluia. Aleluia. Oh, obrigada. Amados, nós temos dois pedidos de oração. Na verdade, um pedido de oração da irmã Cristina, pela sogra dela. Mas antes eu queria que a gente orasse pela uma igreja que não é Verbo da Vida, mas veio no meu coração nessa noite. E eu tenho certeza que a gente precisa orar, não apenas por essa igreja, mas pelos pastores dessa igreja, mais precisamente pela esposa do pastor. Amém? Quem conhece a igreja, o Caminho Santo? Acho que é o Caminho Santo. Não é? E os pastores são a Eveline, pastor Sidney. Sidney, né? Sidney. Nós precisamos orar por eles nessa noite. Você concorda comigo? Amém? Então eu queria chamar Ricardo aqui para orar por eles. Aleluia. Aleluia. Pai Santo, nós colocamos esses nossos irmãos amados, pastor Sidney e sua esposa Eveline, diante de Ti, Pai. E sei que todo aquele que se coloca, Pai amado, na brecha a favor, Senhor, da glória do Teu povo, da Tua igreja, existe um poder que flui, Pai. Existe, Senhor, da glória uma graça que nos alcança. E, Pai amado, há sim necessidades de intervenções divinas na vida dele, Pai. Nós colocamos especificamente a Tua filha, nossa irmã Eveline, Pai, e creio no Teu poder de vida, Senhor da glória, debelando, Senhor, todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Que ela se levante no poder do Espírito, no mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Pai. Que a Tua graça e o Teu favor, Pai, esteja cooperando com eles, Pai. Quem tem a palavra final é o Senhor, Pai, e a palavra do Senhor é a palavra final, é a palavra da cruz,
que diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e é ilegal, Pai amado, toda enfermidade na vida dela, em nome de Jesus. Eu creio no teu poder, Senhor da glória, envolvendo a vida dela e fazendo tudo novo de novo, porque você é o mesmo Deus de hoje, sim, ontem e eternamente, Pai. Obrigado, Senhor da glória, por fortalecê-los, Pai, na fé. Obrigado, Senhor da glória, assim é a nossa intercessão, para que eles não esmoreçam na fé, mas se levantem pelo poder do Espírito, Senhor da glória. Assim, Senhor, como você tem dito, Pai, você nos unge, Pai amado, com a unção, Pai, como de um boi selvagem. E eu creio, Senhor da glória, toda amarra que estava limitando e prendendo a vida dessa mulher, ela mesma sendo rompida, Pai, em nome de Jesus, e ela correndo a carreira que você tem proposto. Você os levantou, Pai, para ele estar naquele estado de Goiás, levando a tua palavra, libertando o cativo, restaurando famílias, Pai, e eles continuarão a fazer a tua obra, porque ninguém tem poder de impedi-lo, Pai, no nome de Jesus. Obrigado pelo teu poder, Pai, capacitando, revestindo sobrenaturalmente, Pai. Obrigado, Senhor da glória, porque você faz infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos, pensamos, Pai, oramos, e assim é na vida deles, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu queria chamar a Kilvia aqui para orar por Dona Salma, que é a sogra da Cris. Podia vir aqui, querida? Tá todo mundo para trabalhar hoje. Igreja, fala em línguas. Declaramos todo jugo sendo quebrado. Nós declaramos todo espírito de morte, todo laço de morte. Nós repreendemos. A mão do Senhor está lá naquele quarto. A mão do Senhor está naquele quarto. O poder de Deus está naquele quarto. E nós juntos agora estamos declarando em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, no nome que está acima de toda enfermidade, repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos o poder de Deus se movendo naquele quarto. Se mova, Espírito Santo, se mova, Espírito Santo, naquele quarto. Eu creio, Senhor, o teu poder, o Senhor se mostrando naquele lugar. O poder de Deus se mostrando naquele lugar. Vida, declaramos vida, vida, não morrerá, não morrerá, viverá, viverá. Declaramos vida, vida, diga igreja, declaramos vida, 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 em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus, e mostrar que Deus ainda faz, que Deus ainda cura, que Deus faz maravilhas e quer fazer muito mais. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Mudança de quadro sobrenatural, e queremos ouvir boas notícias. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amados, no início do culto a Fabiana falou sobre se você tinha chegado triste aqui. E eu percebi que ela falou pelo Espírito. Amém. E eu sei que já foi orado aqui, mas se você ainda está triste, se alguma coisa entristeceu o seu coração, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Nós queremos pegar junto com você. Nós queremos estar junto. A Bíblia diz que
A gente tem que chorar com os que choram e rir com os que estão alegres. Então, se você está aqui e ainda estiver triste, não tenha vergonha de vir até aqui, querido. Existe um espírito de alegria nesse lugar. Amém? Existe um espírito de alegria nesse lugar. Oh, alegria, alegria, alegria. E é você que vai orar, Fabiana, por eles. Aleluia. Oh, obrigada, Pai. Vocês podem cantar. Xerebraba. Você pode nos ajudar em oração, querido? Impõe as mãos sobre eles aqui. Aleluia. Alegria, Pai. Obrigada, Jesus. A tua alegria. Deus é bom. Você pode se assentar no seu lugar. Aleluia.